todos os trabalhadores da casa que estão aqui para se fazer um serviço e atender quem seja necessário, e a nós mesmos também. Independente de cada situação, de cada ocorrência, de cada problema, de cada questão que cada um traga, podendo ser física, espiritual, emocional, independente do que seja. Qual é o peso de cada problema, de cada situação que vocês trazem para cá? O que é que realmente vocês buscam? De fato, será que é um peso? Vou fazer uma breve leitura de uma parábola para depois fazer um comentário a respeito disso. Certo? A casa pequena. Um homem que estava passando por dificuldades na vida foi pedir ajuda para um rabino. Rabino, minha casa é muito pequena. Eu moro com minha esposa, meus filhos, meus sogros, em poucos ambientes. Vivemos nos esbarrando. Isso cria um ambiente de ansiedade e estresse. Passamos o dia gritando uns com os outros. Eu não sei mais o que fazer, disse ele em um tom desesperado. O rabino, então, perguntou ao homem se ele tinha uma vaca, já que era uma localidade interior. O homem afirmou positivamente. Então o rabino o aconselhou a colocá-la, a vaca, dentro da casa também, junto com ele. O homem não entendeu muito bem o conselho do rabino, porque parecia contraprodutivo, mas seguiu ao pé da letra, porque confiava em suas instruções. No entanto, uma semana depois, quando percebeu que as coisas estavam ainda piores, resolveu reclamar para o rabino. Chegando lá, recebeu um novo conselho. Também coloque suas 2 cabras em casa. O rabino aconselhou. O homem resolveu acatar o conselho novamente, esperando que dessa vez as coisas fossem melhorar. Mas retornou novamente ao rabino, dizendo que seus conselhos apenas tinham piorado as coisas. O rabino perguntou se haviam outros animais na casa dele. O homem então respondeu que só restava um cachorro e algumas galinhas. E o rabino disse novamente para colocar esses animais dentro de casa e voltar na semana seguinte para conversar. O homem voltou na semana seguinte completamente irritado com a situação. Isso é insuportável. Eu tenho que fazer alguma coisa ou vou ficar louco. Por favor, ajude-me. Nesse momento, o rabino o orientou de maneira diferente. Preste atenção no que vou te falar. Pegue a vaca e leve de volta para o estábulo. As cabras para o curral. Deixe o cachorro fora da casa e devolva as galinhas para o galinheiro. Em poucos dias, venha me ver novamente. Quando voltou para visitar o rabino, o homem estava muito feliz e satisfeito. Ah, rabino, agora em casa há muito espaço. Só há minha esposa, meus filhos, eu e meus sogros. Qual foi o começo da história? E não estava apertado. Não estavam se esbarrando. Não estavam se agredindo. Tem que ver qual é a visão de vocês. Nós todos, quando viemos para cá, fazemos um acordo para retornar, cumprir, melhorar e evoluir para poder voltar para casa depois. Esse acordo pode ser comparado com um fardo que a gente carrega. Muita gente diz que todo mundo tem o seu fardo. Deus. Só que o fardo nos é dado no exato tamanho e proporção que todos nós podemos carregar. Com certeza. Viemos buscar ajuda? Sempre. Devemos, sempre. O fardo está pesado demais? Não era. Se está pesado demais, 2 situações estão pendentes, que estão alguma coisa errada.
ou no fardo de vocês estão carregando coisa que não é de vocês, estão carregando coisa de outras pessoas, e aí o prejuízo é duplo, para vocês pelo excesso de carga, e para o outro que ficou sem o fardo, que não vai aprender, não vai evoluir, porque de fato não se evolui sentadinho numa cadeira no dia que hoje, tomando um chazinho gelado. Não. A gente evolui e aprende passando os terrenos do dia a dia, resolvendo as situações que todos nós passamos o dia inteiro, a vida inteira, e elas não vão parar, elas vão continuar. Depende de como é que a gente encara cada uma delas. E a segunda, que seria o outro equívoco na questão do peso do fardo, se não é o fardo de outro que vocês estão carregando junto, vocês, que peso estão dando para as situações que vocês vêm aqui colocar? No nosso fardo, quando nos encaminham no dia a dia, aquelas situações problemáticas que temos que resolver para aprender e ir aplicando depois isso para melhorar e tornar mais leve, a gente recebe no nosso fardo elas deste tamanho. E a gente abre os olhos para resolver, a gente faz elas ficarem desse tamanho. Elas não são desse tamanho. Elas são assim. Por que a gente potencializa e dá força para tudo que é ruim? Por que a gente não dá força e potencializa tudo que é bom? O que é bom a gente recebe, utiliza, passa e esquece. O ruim chega e a gente se agrada. E ele não nos larga e só vai aumentando. Aí não é o contraprodutivo que estava na leitura. Por que a gente não dispensa? De fato, de tudo, agora vocês vão ter um tempo, até alguns serem atendidos, que vai levar um pouco mais de tempo, apesar do calor, de pensar na questão de todos que estão aqui. Que tamanho realmente tem o fato que eu vim trazer? Que tamanho, que peso, que potência realmente tem esse problema que me trouxe até aqui hoje? Porque muitos de vocês, de fato, não têm todo esse problema. Ou muitos de vocês não têm o problema. Vocês estão criando o problema. Como na história, o problema era enorme no início. Ao final da história, se voltou ao a mesma posição e está maravilhoso. Como é que pode? Essa parábola retrata muito bem as nossas atitudes diante das situações de nossas vidas. Todos temos momentos difíceis, com certeza, mas em grande parte dessas vezes nos deixamos levar pelos sentimentos ruins e não interpretamos aquilo como uma lição. Qual é o ensinamento que a gente pode tirar daquilo? Não é um castigo, é um ensinamento. Aprenda com aquilo que dali em diante vai ficar mais leve para conseguir e cada vez saltando os obstáculos seguintes. E acabamos tornando uma situação pior do que realmente é. Com certeza. Além disso, temos o hábito de valorizar o que temos apenas quando as coisas pioram, é o caso aqui, como foi o caso do homem da história. Ele só valorizou que tinha espaço dentro de casa com as pessoas que lá estavam, quando encheu de animais dentro de casa. Tirou os animais como gravina. Estava espaço sobrando. Existem situações difíceis de tolerar, não há dúvida. Mas na maioria das vezes somos nós que perdemos a perspectiva. Observamos direito. E adicionamos mais pressão em uma realidade que não é tão ruim quanto desenhamos ou quanto estamos vivenciando. Às vezes precisamos que as coisas piorem para valorizar a situação que estava antes, daquela na qual vocês não precisariam ter piorado. Se ele não tivesse reclamado do que estava dentro da casa, não tinha enchido a casa de vaca, cabrito, cachorro, né? E depois como é que estava bom? Por que ele estava sofrendo com aquilo? Você sabe. Como aconteceu com o homem da história, o problema é que nem sempre é possível voltar atrás. Não dá para tirar os animais de casa. Depois que te colocam os animais, que a coisa piora, muitas vezes não tem volta. Então pensem e analisem muito bem antes de agravar tudo. Para conseguir solucionar com o melhor, aprendendo o que vocês já têm hoje. A situação que vocês estão hoje, o que realmente vocês recebem. Principalmente de complicado, de ruim.
até mesmo de doloroso, sofrido. Especialmente aí a gente aprende muito. Essa é a razão pela qual muitas pessoas não se sentem satisfeitas, embora aparentemente tenham tudo o que precisam para serem felizes. Gratidão como um caminho para alcançar a felicidade. A questão de perguntar por que eu não consigo, por que comigo dá errado, por que só comigo, por que eu não tenho, por que eu não faço. Não é por quê, é para que aquilo aconteceu. Para quê? Por quê? Já veio uma reclamação atrás. Por quê? Eu já estou reclamando, já não consegui. É para que as coisas acontecem. E ao invés de reclamar, agradecer entendendo qual foi o teu recado, a tua lição, e aplicando adiante para deixar cada vez mais leve, mais tranquilo e mais fácil da caminhada dali em diante. Por isso é evolução. Na parábola, as circunstâncias que o homem vivia não mudavam. O que mudou radicalmente no final foi a sua maneira de ver aquela realidade. Foi tudo que eu já expliquei para você. Isso não significa renunciar e levar uma vida amargurada. Muito pelo contrário. Nem significa desistir dos nossos sonhos. Também não. Significa apenas ser capaz de ver o lado positivo daquela situação em que nos encontramos. E experimentar a gratidão, independente da situação ser difícil, ruim ou dolorosa. E agradecer pela lição que a gente está aprendendo. Não estamos aqui para ser castigados. Ele não nos mandou. Ele não nos deixou vir para sermos castigados. Nos deixou vir para nós aprendermos e voltarmos melhor. E a nossa lição está no dia a dia em cada uma dessas situações. Especialmente as difíceis. O poder da gratidão, de agradecer por essa lição e essa oportunidade, é um porquê que transforma o que nós temos em suficiente, não sempre tentando buscar mais. Em vez de nos concentrarmos nos que nos falta e ver apenas as coisas negativas, aprendemos a focar no lado positivo e valorizar muito mais o que já temos. Embora estejamos conscientes de que há espaço para melhorias, somos capazes de ver a vida a partir de uma perspectiva mais positiva e não negativa, que ajuda a tolerar melhor o que nos incomoda, aprendendo e evoluindo. Essa mudança de perspectiva não leva à estagnação da nossa vida, ela não fica parada, muito pelo contrário, mas nos permite ver melhor a vida que já temos, até que possamos fazer as mudanças que queremos se for do nosso merecimento. Exatamente isso. Se merecemos. Embora estejamos somando. Isso significa que perseguir seus objetivos, mas não hipotecar ou dar tudo em garantia na tua vida para que eles aconteçam. E, acima de tudo, não deixar a sua felicidade depender de um futuro ilusório. Quanto mais agradecemos, maior é o retorno. Hoje todos nós recebemos muitos presentes desde a hora que a gente acordou. Vocês perceberam? Ou vocês estavam pensando que amanhã vai vir uma coisa nova, maravilhosa para vocês? Não. Vocês já estão recebendo hoje. Vocês receberam ontem. Vão receber amanhã. Todos os dias. Nessas pequenas coisas que recebemos todos os dias, tem muita alegria, muita felicidade, muita realização para todos nós. É só conseguir perceber. Vocês vão acordar melhor, passar o dia e viver muito melhor com o que já tem, buscando o melhor também, com certeza. Mas não naquela agonia, naquele afã de estar sempre correndo atrás. Não. Já estamos aqui, estamos muito bem. Se não estamos, realmente o problema não é de fora, o problema é o nosso investimento, o assalto do nosso. Procure analisar bem qual é a potência, a grandeza do problema que vocês vêm trazendo, carregando com vocês todos os dias. Será que ele está mais dentro? Pode procurar ajuda para solucionar, com certeza, mas também tenho quase certeza que ele não é do tamanho que vocês fazem. Vocês que potencializam, nós que temos essa maneira de potencializar o ruim,
e muitas vezes se fazer bem. Se fôssemos vítimas e coitadinhos, não precisaríamos estar aqui. Estamos aqui porque merecemos viver felizes todos os dias. E devemos agradecer por tudo que acontece, especialmente as situações difíceis, especialmente entendendo, aprendendo e evoluindo. Quanto mais agradecemos, maior o retorno. Vamos valorizar o que temos, agradecer e ser gratos e sempre. E como forma de gratidão, então agora, vamos fazer a oração para que o Pai nos ensinou, para que estejamos sempre ligados com Ele e nos facilite sempre o nosso esclarecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação.